Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tawane e meu grupo irá falar sobre a internet das coisas. Os componentes são o José Vinícius, o Gabriel, o Igor, a Vitória e a Gilma. Irei começar falando um pouco sobre a história da internet das coisas. A história da internet das coisas, IoT, na sigla em inglês, ela começa na década de 90, quando varejistas do Reino Unido passaram a experimentar cartões de fidelidade que vinham incorporados a um pequeno chip que, por sua vez, era habilitado para funcionar via rádio. Esse chip, que recebeu o nome de RIFT, identificação por radiofrequência, permitia que pequenos pedaços de informações pudessem ser transmitidos de maneira independente, sem a necessidade de uma rede de fios ou de um leitor. Um dia, um fabricante desses cartões apresentou a tecnologia ao pioneiro tecnológico Kevin, que na época era um jovem funcionário da marca de cosméticos P&G. Ele enfrentava um desafio, que era descobrir uma forma de controlar o estoque de mercadorias nas lojas que vendiam os produtos da marca em que ele trabalhava. Ao conhecer dessa tecnologia, que era o RIFT, ele teve uma ideia: incorporar microchips aos produtos da P&G, recebendo assim dados que indicariam se os itens haviam sido vendidos ou se estavam em falta nas prateleiras. Foi dessa forma que, em 1999, ele acabou idealizando um sistema de sensores que poderiam conectar o mundo físico à internet. Inicialmente, ele propunha que, se os computadores fossem capazes de saber as coisas por meio de dados coletados sem intervenção humana, seria possível otimizar diversas atividades rotineiras. Mas como surgiu, tudo isso? Embora o termo Internet das Coisas tenha ganhado mais evidência nos últimos tempos, ele surgiu há mais de 20 anos. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1999 para descrever um sistema onde os objetos poderiam ser conectados à internet. Quem criou, como foi dito lá em cima, foi o londrino Kevin, um cientista da computação que trabalhava na P&G. Em 1999, ele precisava fazer uma reunião com executivos da empresa de barbeadores Gillette sobre como usar tags de identificação de radiofrequência e outros sensores em produtos da cadeia de fornecimento, e precisava de um título impactante para sua apresentação. Foi então que ele teve a ideia de usar como título, dessa apresentação, o termo Internet das Coisas. Ainda que Kevin ele seja o idealizador do termo Internet das Coisas, a ação de conectar objetos físicos à internet teve início um pouco antes. O primeiro dispositivo foi criado por John e apresentado em uma conferência chamada Interop, realizada em 1990. Tratava-se de uma torradeira que podia ser ligada pela internet. A partir daí, então, é que a IoT foi se desenvolvendo e ganhando novas aplicações. Mas o que é a IoT em si? A IoT é uma referência à habilidade de diferentes tipos de objetos conseguirem estabelecer conexão com a internet, desde eletrodomésticos até carros. Portanto, esses itens eles conseguem coletar e transmitir dados. A internet das coisas ela é uma rede de dispositivos conectados. Ela não refere-se apenas a computadores, tablets, ou smartphones, mas também engloba outros equipamentos, como televisões, carros e aparelhos de som, entre outros. Atualmente, já é possível encontrar dispositivos IoT sendo utilizados tanto em situações comuns da vida diária, como no âmbito profissional. Desse modo, essas ferramentas tecnológicas estão contribuindo para o acontecimento da transformação digital no mundo. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de como funciona a tecnologia IoT. Para que possa funcionar essa tecnologia, 3 fatores são essenciais, Nós temos as redes, as conhecidas que temos atualmente, são Wi-Fi, 4, 5G, a Bluetooth também e tantas outras que tem por aí. Temos também os dispositivos, Os dispositivos, eles são objetos ou wearables, Esses wearables são dispositivos vestíveis, Como diz a tradução. E nós temos exemplos, relógios, fones de ouvidos, os óculos de realidade aumentada, tudo de tecnologia assim que pode ser vestida, Como a tradução diz. E esses dispositivos, eles precisam ter principalmente sensores, chips ou antenas, que possam receber esse tipo de conexão, senão não tem como. E temos também os sistemas de controle, que são usados para capturar e tratar esses dados, E também fica responsável por gerar novas conexões a partir desses dados. Como nós sabemos, no momento, a IoT ela é composta por uma coleção livre de redes, criadas para diferentes
finalidade, cada uma. Eu vou dar exemplo de um prédio comercial ou residencial, né, que tem vários sistemas de controle. Vamos supor para o ar-condicionado, ventilação, sistema de aquecimento. Para cada um desses tem um sistema de rede individual, né, de controle. E à medida que a IoT ela vai evoluir, e já está evoluindo, né, essas redes e muitas outras que são individuais para cada sistema de controle, elas estarão conectadas com mais recursos de segurança e gerenciamento. E a gente colocou esse modelo, né, de IoT local, mostrando exatamente isso que eu estou falando, né, que nós temos no 1 e no caso, redes individuais, nós temos de transporte, educação, energia, e todas essas redes, elas são individuais, mas estão conectadas uma à outra, né? E por último, nós temos um último sistema de controle que gerencia todas essas redes individuais que são conectadas entre si, né? Que tem mais segurança, análise e gerenciamento, estando apenas um sistema de controle para controlar essas redes individuais conectadas uma à outra. Com apenas um sistema de controle vai ser possível fazer isso, né? E como a gente sabe, eu já estou lendo muito falando sobre isso, né? Em algumas plataformas digitais, que a IoT ela vai ser conhecida como as redes das redes, né? Por causa dessa conexão que ela vai fazer das redes, né? De conectar uma à outra. Olá, meu nome é José Vinícius. Vou apresentar a parte que diz respeito às casas inteligentes e a integração dessas casas com a internet das coisas. Para entender como funciona essa integração, primeiro é necessário entender quais são as entidades envolvidas, né? A casa inteligente e a internet das coisas, que foi explicado anteriormente pelos meus colegas. A casa inteligente, como o próprio nome sugere, é uma casa que utiliza equipamentos e tecnologias de automação residencial. O que seriam esses equipamentos e essas tecnologias? Seriam as lâmpadas, geladeiras smart, TV smart, cortinas com motores que fecham e abrem automaticamente, ar-condicionado smart, fogão smart. Todos esses equipamentos já existem, já são comercializados, e a tecnologia que integra esses equipamentos, né? Que no caso eles seriam controlados por um sistema único, que normalmente é o aparelho de celular do usuário. E onde é que entra a integração dessa casa inteligente, que tem todos esses aparelhos e pode ser controlado pelo usuário, com a internet das coisas? Entraria na questão do controle remoto, né? Uma casa inteligente, sem a internet, sem a internet, ela teria uma rede interna que o usuário poderia controlar os equipamentos internamente dentro da casa. Com a integração com a internet das coisas, ele pode fazer isso aí tudo de qualquer lugar do mundo, desde que ele esteja conectado com a internet. Como, por exemplo, eu acabei de chegar no trabalho e esqueci umas lâmpadas ligadas. Eu entro no aplicativo da minha casa e desligo todas as lâmpadas. Ou esqueci até travas, né? Esqueci as travas, a porta destrancada. Se a trava for smart, eu vou lá e tranco a porta lá do meu trabalho mesmo. Isso aí já inclui outras questões de segurança, né, que vão ser abordadas mais à frente também. E quais são as vantagens que a casa inteligente integrada com a internet das coisas traz para quem a utiliza? São inúmeras, né, os benefícios e as vantagens que elas trazem. Só que existem 4 que podem descrever todos eles, né, de uma forma mais generalizada. Como, por exemplo, a economia de tempo, que é, no caso, não precisar levantar para desligar todas as luzes, não precisar chegar em casa para ligar o micro-ondas, ou até tem geladeiras smart que tem câmeras internas, né? Eu preciso ir no mercado comprar alguma coisa, só que eu não me lembro o que é. Eu não preciso ir em casa comprar essa coisa, ou olhar o que está faltando, e voltar no mercado para comprar. Eu posso acessar a imagem da câmera da geladeira e já acessar e já comprar lá no mercado, já passar no mercado diretamente. Aí já entraria em economia de tempo, né? Economia de combustível, se o mercado é longe e tudo mais. Já entraria na comodidade, né, que é o último item aí. A economia de energia, como eu citei anteriormente, é desligar as lâmpadas remotamente, desligar a TV, desligar o micro-ondas que esqueceu ligado. Mais segurança, né, que seria acessar as câmeras de segurança que estão integradas com a internet remotamente para ver se está acontecendo alguma quebra de segurança, alguma coisa em comum. O acesso aos sensores de movimento, mandarem notificações caso haja alguma atividade suspeita. E todas essas 3 categorias se englobam na última, né, que é a de mais comodidade para o seu utilizador. Agora eu vou mostrar um vídeo que demonstra muito bem as vantagens de casas inteligentes e
deixa a gente com uma impressão mais palpável. Esse apartamento aqui, ele tem um sistema completo. A gente instalou persianas com motor, sistema de ar-condicionado, caixas de som ambiente, até dentro do banheiro. Só que isso gerou um problema. Olha a quantidade de controles, isso aqui é só na sala. Tem mais controles no quarto, na varanda, isso acaba atrapalhando. A solução de tudo isso tá aqui, ó, na palma da mão. A gente tem um aplicativo para controlar todo esse apartamento. E o mais legal de tudo isso é que a gente consegue criar cenas também. Então, por exemplo, cena festa, ele já baixa as persianas, já põe a luz num som mais ambiente, consigo controlar também o sistema de som, a temperatura do ar-condicionado, tudo com um clique. Você substitui 4 controles por um aplicativo. Então, ó, sala, ligar, 18 graus. Viu como é fácil? Os interruptores, eles são completamente customizáveis. Ao invés da gente só acender e apagar a iluminação, a gente consegue controlar a casa inteira. Tudo que está dentro da automação dá para controlar por aqui. Por exemplo, esse botão aqui, ó, ele abre a cortina. Bom, desse outro lado aqui da cama, esse primeiro ele liga e desliga a luz. Esse aqui, ó, ele liga o ar-condicionado. E esse terceiro é muito interessante porque ele consegue desligar a casa inteira com um único clique. Oi, eu sou o Gabriel e agora eu vou tentar passar para vocês a ideia do Arduino e da conexão que ele tem com a internet das coisas. E primeiro, para a gente entender o contexto geral, a gente tem que entender o que é o Arduino. E ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica, ou seja, ele é um meio para a construção de projetos iniciais. Bem simplificadamente é assim, porque a capacidade dele é extremamente variada. Ele é principalmente utilizado por estudantes, entusiasta de tecnologia, aquela galera que às vezes é estudioso, mas assim, que gosta mesmo de tecnologia, de integração com diversos artefatos e faz a criação por conta própria. E também por profissionais de diversas áreas. Obviamente, o que mais faz uso é a área da tecnologia. E ele pode ser integrado de diversas formas, desde alarme simples, a internet das coisas, que é o assunto que a gente está tratando aqui agora, e até automação residencial e industrial, para ter uma ideia da importância do menininho aí, né? A origem dele como se deu? Lá na Itália, por volta de 2003, 2005, porque tem aquela parte de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, então tem esse vão de tempo aí. Tinha alguns pesquisadores que eles davam aula de design e produção de projetos. E como é de praxe, tecnologia de ponta é cara. Até hoje se é cara. E eles queriam que os alunos deles tivessem acesso a tecnologia eficiente e barata, porque eles tinham que fazer muito projeto e tinha que ser utilizável aquelas coisas. Não era só para fazer e jogar fora, porque era muito dinheiro gasto e quando não gastava muito dinheiro, eram equipamentos com baixa qualidade. Daí eles criaram o Arduino, que é uma placa de circuito com uma programação extremamente simples, que dá para você fazer N coisas com ela, desde a automação residencial, como eu já disse, até equipamentos muito importantes, como o contador Geiger. O contador Geiger, para quem não sabe, é uma coisinha que ajuda a gente a sobreviver, que ele mede a radiação das coisas. Então, muitas coisas que a gente não sabia que tinha radiação ou uma radiação que não é perceptível a alguns equipamentos muito sofisticados, foi descoberto com o contador Geiger, para você ter a importância do equipamento que a gente tem nas mãos, da robustez, da utilidade, da flexibilidade que ele tem. Uma das características dele é que ele é barato, extremamente útil, muito fácil de ser utilizado. E depois disso tudo, como é que vem a integração dele com a internet das coisas? O que acontecia? Lá atrás, quando a galera começou a descobrir a internet, a tecnologia por si só, eles queriam integrar isso na vida, para deixar a vida mais fácil. Identificador de chamada, coisas dessas, um telefone que seria um toque de voz, uma porta que abre sozinha, essas coisas. Mas o que era importante investir em infraestrutura para isso acontecer. E como eu já disse, infraestrutura de tecnologia é cara até hoje. Então eles usaram uma coisinha que chama Arduino. E sim, a internet das coisas, um dos primeiros equipamentos de infraestrutura que surgiu para ela foi Arduino. Um equipamento muito importante, eu não posso dizer com certeza, mas que muitos protótipos foram feitos, é aquela luz que você batia palmas e ela acendia e desligava. Ela é extremamente simples, mas teve um equipamento por trás disso. E possivelmente foi o Arduino. E como você não tinha conexão de ponta muito tempo atrás, como 4G, o 3G que a gente tem, ou conexão wireless de uma forma eficiente,
era preciso ter infraestrutura de ponta para controlar as luzes do seu quarto, para controlar a sua televisão, para controlar, sei lá, a sua geladeira, uma janela que abre sozinha, essas coisas. Então, o Arduino, assim como a internet das coisas, está diretamente ligado ao desenvolvimento tecnológico, porque se não fosse o Arduino, a internet das coisas, creio eu que não seria como é hoje, tão desenvolvida e tão idealizada. Porque quando a gente tem a ideia de internet das coisas, assim, não no geral, mas para quem estuda, tudo ao nosso modo é conectado à internet. O carro, o celular, o aparelho de televisão, a geladeira, um chuveiro até mesmo. Então, a importância do Arduino para isso foi muito grande. E também a internet das coisas, por assim dizer, entre aspas, foi muito grande por popularizar o Arduino, porque diante desses pequenos projetos, pequenos designs, que ele teve uma aclamação diante do público da tecnologia. Agora vamos falar um pouco sobre a segurança e confiabilidade. Para a internet das coisas funcionar com efetividade, os usuários precisam ter uma relação de confiança. As empresas precisam conquistar e manter a confiança dos clientes por meio de fornecimento de uma tecnologia cada vez melhor e mais segura. O exemplo que eu vou citar aqui, referente a isso, é um aplicativo bancário. Você utilizaria um aplicativo bancário que não tivesse segurança e que todos os seus usuários reclamassem de que suas transações estavam sendo expostas para outros usuários? Obviamente que não. É nesse ponto que a segurança e a confiabilidade entram, que é desenvolver um aplicativo bancário onde seja seguro, facilite a sua vida e não deixe seus dados vazar. Privacidade e segurança na rede. A segurança e a proteção na coleta e compartilhamento de dados pessoais são os principais desafios desse setor. A combinação de informações e acesso registrado nos dispositivos inteligentes coloca a privacidade em risco, pois gera um conjunto de comportamentos que pode ser utilizado por criminosos virtuais. É aquela história. Por exemplo, você utiliza o serviço do Google, você criou um Gmail. A partir do momento que você cria o Gmail, você tem acesso a todo o ecossistema do Google, YouTube, Google Fotos, Google Maps, afins. E o que acontece? Utilizando um telefone Android, o telefone Android tem acesso à câmera, tem acesso a GPS, e a partir disso, o próprio dispositivo do Google monitora você, o que você faz durante o dia, que horas você acorda e etc. Com isso, ele traça um perfil completo de como é seu dia a dia. E essa informação, por um lado, pode ser bom, que tem aplicativos que trabalham em conjunto com isso e traz benefícios, e tem o lado mal, que é se esses dados caírem em mãos erradas, a pessoa que vai ter acesso a esses dados vai ter um mapa completo da sua vida. As definições de cibersegurança para construir confiança. Desenvolver projetos seguros em nível de hardware, software e hospedagem em nuvem. Melhorar o controle da governança de TI das empresas. Estabelecer padrões de segurança elevados, implementar sistemas de controle de qualidade, realizar análise de vulnerabilidade do dispositivo, utilizar protocolos seguros de atualização e correções. Como se proteger? Assim como as empresas devem fazer sua parte para garantir a segurança e privacidade no uso de dispositivos conectados à internet, o consumidor final também precisa se precaver para aproveitar ao máximo os benefícios dessa tecnologia. A grande maioria dos dispositivos com tecnologia da internet nas coisas solicitam informações pessoais. É preciso ter muito cuidado antes de conectar objetos e fornecer dados. O que isso quer dizer? Primeiro, o exemplo que eu vou dar não adianta nada você pagar o melhor antivírus do mercado se você não tem cuidado com o que você acessa, porque até o melhor antivírus do mercado tem suas vulnerabilidades. Então é um conjunto. Ao mesmo tempo que você tem um antivírus que vai te proteger, você tem que saber o que você está fazendo. Essa é a principal forma de se proteger nesse ambiente conectado. Outra coisa também é saber onde é que você está fazendo o seu cadastro. Porque, como eu disse anteriormente, tudo que você vai fazer hoje no meio da internet das coisas solicita suas informações pessoais. E é bom sempre você estar filtrando se realmente vale a pena ou não. Bom, meu nome é Vitória e eu vou falar sobre os exemplos de internet das coisas e suas aplicações. Alguns exemplos são fechaduras inteligentes. São úteis para qualquer ambiente. Elas têm outro nome também, que é a Smart Lock. São conectadas à internet por Wi-Fi e Bluetooth. Permite que as portas sejam controladas digitalmente e até mesmo à distância por seus donos. Outro exemplo é o termostatos. Eles medem a temperatura ambiente e regulam o aparelho como ar-condicionado ou aquecedor de maneira adequada. As suas funcionalidades deste dispositivo, porém, vão além. Através de conexão com a internet e a capacidade de processamento, eles aprendem com a rotina da
da família e podem ser controlados à distância por aplicativo. Automóveis conectados já existem no meio do mercado por inúmeros exemplos de veículos, como painéis de conexão à internet e a integração com aplicativos populares, como redes sociais e apps de entretenimento. Outro exemplo é o serviço de saúde inteligente. A saúde é outra área onde as aplicações de internet das coisas prometem causar uma verdadeira revolução. O motivo, exemplo, é que já vem sendo implementado em algumas clínicas e hospitais, permite que os pacientes usem esse dispositivo. Outro exemplo é os sensores para a agricultura. Longe de certos centros urbanos, dispositivos da internet também já ajudam produtos agrícolas a melhorar suas plantações. Existem sensores, por exemplo, capazes de detectar a temperatura e a umidade do ar e ativar os sistemas de imigração. Agora eu vou falar sobre as aplicações. Vestíveis são óculos virtuais, pulseiras fitness para monitorar o gasto calórico e a frequência cardíaca ou cinto de rastreamento GPS. São alguns exemplos de dispositivos vestíveis usados há algum tempo. Outro é a saúde, que é a utilização do wearables ou sensores ligados aos pacientes que permitem que os médicos monitorem as suas condições fora do hospital e em tempo real. Outro é o monitoramento de tráfego, que a internet das coisas ela pode ser muito útil na gestão do tráfego de veículos em grandes cidades, contribuindo para o conceito de cidades inteligentes. E por último, a gestão de frotas, que é a instalação de sensores nas unidades de frota. Ela ajuda a estabelecer a interconexão afetiva entre os veículos e seus gestores, e entre veículos e seus próprios motoristas também. Ambos podem conhecer todos os tipos de detalhes sobre o estado funcionando a necessidade da unidade, bastando acessar o software responsável pela sua coleta e processamento de organização dos dados. E assim, tem muitos mais outros exemplos. Esses aqui são os principais de aplicações na internet das coisas. Obrigada pela atenção e até mais.